Oi, gente, tudo bem? Eu quis gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a prova do Enem, né? Essa prova do Enem que aconteceu domingo agora, especialmente das ciências humanas, e queria falar um pouquinho também sobre a redação, né? Um pouquinho. Primeiro falar assim da questão do ambiente, né? Do que a gente está vivendo e de alguns aspectos dessa prova. Primeiro que havia uma expectativa bem grande e uma grande incerteza também, né? Em relação a essa primeira prova do governo Bolsonaro, em função de tudo que envolveu, né, o Brasil nesses últimos tempos, né, as próprias declarações do presidente, né, toda essa questão que envolve a dimensão da educação, que foi extremamente politizada nos últimos tempos, né, em vários aspectos, né, do debate, dessa briga política que a gente tem no país atual, né. A gente teve promessas, por exemplo, de intervenção no INEP, né? O Bolsonaro falou disso durante a campanha, falou antes, falou durante o governo dele, né? Então havia essa grande incerteza aí como é que seria exatamente essa prova, com todo mundo que eu conheço que a gente conversa, tinha a mesma sensação, né? A gente teve, por exemplo, em poucos meses, 4 presidentes do INEP, uma coisa assim, que é já uma coisa jamais vista, né? A gente nunca viu uma situação de tal incerteza em função de tudo que envolve o, o âmbito da educação. Depois tivemos 2 ministros em menos de um ano, né? O Weintraub, que também veio trazer mais incerteza em relação a isso, mas enfim. Eu vou comentar depois os reflexos que eu acho que, na minha opinião, aconteceram nessa prova, mas começar pela parte boa. Essa prova se manteve fiel à filosofia da prova, uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, que é a questão da matriz de referência, né? Que é a filosofia, que é a doutrina, que é a concepção, né? Que é a raiz tradicional dessa prova, a matriz de referência que está ancorada em pressupostos filosóficos da Constituição brasileira, que é democracia, que é cidadania, que é diversidade, que são direitos humanos, né? Uma coisa que a gente sabe que o senso comum trata do jeito que trata, mas a gente, quando vai para uma prova séria, para um concurso público, para uma FUVEST, para uma Unicamp, para um Enem, a gente tem que saber disso. E essa prova, essa é a parte boa, e havia sim uma expectativa em relação a isso, ela se manteve tradicional, ou seja, o tom da coisa não mudou, mas algumas mudanças foram sim perceptíveis, e a gente vai falar delas, tá? Bom, se estruturalmente essa prova se manteve coerente em relação à questão das habilidades, das competências, né? A prova de 2019 ela pode ter sinalizado mudanças de alguma forma, não na questão da forma, mas na questão dos conteúdos, né? Tem um capítulo lá, se você entrar na página do INEP, os documentos oficiais, que são dos conteúdos dessa prova, né? Tem uma coisa que aconteceu que chamou a atenção de todo mundo, né? Toda a dimensão da geopolítica, não apenas do Brasil, das questões da política brasileira ou de história do Brasil contemporâneo, mais próximos do nosso momento, eles desapareceram dessa prova. Isso chama atenção. Não que esses temas sejam obrigatórios de estar na prova. Cada prova a gente percebe que vai para um lado, vai para o outro. Alguns temas aparecem. Mas, desde que o Enem existe e as provas tradicionais, se cobra por uma questão de concepção, né? Que tipo de aluno que você quer, que tipo de leitura de mundo esse aluno vai ter. Se ele não conhecer a dimensão da política, é uma coisa um pouco sem sentido. Não que a realidade seja apenas a dimensão da política, mas ela é fundamental, né? Assim como a economia, a cultura e outros âmbitos, né? A gente viu isso desaparecer de uma maneira bem visível e todo mundo está comentando e todo mundo percebeu. A gente trabalha com os alunos, eu dou aula de história, de atualidades, e os alunos perguntavam, professor, cadê a ditadura militar que a gente estudou tanto? Cadê Juscelino Kubitschek? Cadê Getúlio Vargas? Cadê Sarney? Cadê o governo Collor? Cadê esses capítulos da história do Brasil que sempre, desde sempre, vira e mexe, aparecem na prova? Vargas, então, nossa, é quase que obrigatório, até para a gente entender o processo. Isso é sintomático, né? Isso é uma coisa que acho que não é muito difícil a gente pensar, talvez, que houve, né, alguma ingerência nessa decisão, porque grita essa situação, ela é atípica do que sempre foi a prova do Enem e do que vai ter agora a FUVEST, vai ter o Unicamp, vai ter o Unesp, Unifesp, enfim, as tradicionais provas até de faculdades particulares aqui de São Paulo, e a gente vai ver esses temas, eu não tenho a menor dúvida, né? Então isso chama atenção e para a gente pensar, né? Bom, tem uma coisa que também apareceu que é interessante. Essa prova ela vem mantendo há alguns anos duas tendências muito claras. Por exemplo, em filosofia, ela é uma prova cada vez mais conteudista, muito conteudista. É uma prova muito bem feita e que traz filósofos extremamente tradicionais. Trouxe Hannah Arendt, né?
Origens do totalitarismo, que é um tema importantíssimo, né? Ou seja, ela tocou nos temas, né? Ela trouxe Michel Foucault, ela trouxe Derrida, Maquiavel, assim, figurinhas muito carimbadas de quem está no dia a dia aí das aulas, pensando o âmbito das ciências humanas, da história, da filosofia, da sociologia, tudo apareceu ali, não deu como negar. A questão dos refugiados, que era uma aposta fortíssima nossa, ela apareceu, né? Enfim, que mais? Uma coisa interessante, ela trouxe críticas também, né? Daqui a pouco eu vou falar da redação. Ela trouxe críticas, que a gente chama aí de temas progressistas, ela trouxe claramente questões de direitos humanos. Ela trouxe uma questão que relaciona a fome à questão política, né? A fome não como um fenômeno natural, mas como um problema da distribuição de renda. Trouxe uma questão do Papa Francisco, interessante também, que vai fazer uma crítica da globalização, que aí me lembrou Milton Santos e me lembrou outras coisas, né? Assim, uma crítica da desigualdade social, ou seja, não que ela foi despolitizada, mas alguns temas específicos eles sumiram, mas as discussões estavam lá. Agora, o que ela foi, né? Que sempre ela... Eu achei que na média as questões de ciências humanas, elas foram no passado, talvez, eu estou analisando ainda, mas talvez tenham ficado um pouquinho, no nível um pouquinho mais fácil. Agora, muita interpretação de texto. É o que a gente sempre bate nessa tecla em aula o tempo todo, que interpretação de texto é tudo numa prova como Enem. Até mesmo questões, daqui a pouco vou ter prova de exatas, né? Eu sei muito pouco ou quase nada de exatas, sabia lá o tempo que eu fiz faculdade, mas depois fui para outra área. Mas até mesmo questões de exatas, no ano passado eu fiz um trabalho entrevistando professores de matemática e pesquisando um pouco. As questões, ou a questão mais difícil da prova do ano passado, ela não era uma questão de matemática, era uma questão de interpretação de texto. Se você conseguisse interpretar bem o enunciado da questão, você matava. Os professores vinham falando isso. Nessa prova foi muito disso, né? Muito. As questões que apareciam, elas cobravam de você a interpretação de texto. Um pouquinho sobre a redação. Na linha da prova, né? Ah, mas ninguém imaginou. A gente sempre faz umas apostas, às vezes a gente acerta. Eu já acertei várias vezes, sociedade do consumo, a questão do Queer Museu, a gente fez uma palestra lá em 2017, 18, enfim, sei lá, acho que foi, né? Enfim, aliás, o tema da redação, acho que de alguma forma dialogou com aquela redação que era da FUVEST, né? Sobre o Queer Museu, claro que em pegadas, em interpretações diferentes, né? Mas eu gostei da redação, né? Eu acho que estava na linha da prova, discutindo direitos, acesso à cultura, do mesmo jeito que a gente teve há 2 anos atrás, né? A questão da educação em Libras, né? Que também é uma questão de acesso à cultura, que é uma questão de um direito, né? Que está no âmbito da Constituição brasileira como um valor, e a prova o tempo todo é essa conversa de questões sociais com políticas públicas, né? Ela não fugiu disso, né? Uma coisa que a gente trabalhou em aula de atualidade, acho que muita gente em vários lugares passou perto, foi uma polêmica que existe atualmente também do governo atual, que é a questão da Ancine, né? Uma polêmica que a gente está vendo, está nos jornais de hoje, aí, se a gente for olhar, e eu acho que isso dava para em algum momento. A gente falou sobre filmes, acesso à cultura, por exemplo, o filme Marighella, um aluno lembrou, né? É um filme que os produtores dizem que de alguma forma foi censurado para que não fosse exibido, e outras questões importantes aí. O cinema é um tema bacana, né? Que eu acho que dá para pensar, sei lá, dá para levar essa conversa para vários âmbitos, né? Mas a discussão eu acho que foi bem posta. Eu acho que o aluno que se preparou, independente de, vou adivinhar, ninguém vai adivinhar, pode ser que sim ou que não, mas o aluno que se preparou bem, eu acho que ele teve condição de fazer uma boa redação, né? Depois eu pretendo fazer um outro vídeo comentando algumas questõezinhas, tentando ser um pouco mais específico, mas é isso, né? Espero ter ajudado aí nessa reflexão. Até mais.